Coronel, você falou uma coisa muito, muito pertinente que eu fiquei meio assim... A questão do policial. Vamos falar do policial, que é bacana. Vamos sim. O policial, ele tá ali atendendo as ocorrências. É muito cansativo. É muito cansativo. Que é o estresse de lidar com a pessoa. Também, né? Então, isso que eu ia falar. E o emocional? A pessoa está morrendo em tempo real ali. E aí às como vezes é que você quer fica? entrar por dentro da linha do telefone, só que você não consegue, né? Ainda não chegou o Jetsons ainda de passar, né? A gente já tem tudo dos Jetsons, né? Quem assistiu Jetsons aqui, né? Quem tá nos ouvindo, né? O celular, né? Quem imaginaria que a gente ia pegar uma telinha assim e ia ver a outra pessoa do outro lado do mundo, né? E isso tinha lá no desenho, né? A Rose, né, que era a empregada doméstica. Hoje nós temos robô que varre a casa. A gente nunca imaginou um negócio desse, mas o teletransporte ainda não deu. Mas dá vontade de se teletransportar pro local para ajudar a pessoa. Essa ocorrência de Jandira Rei é um caso desse. Eu vou contar para vocês. Posso? Pode, à vontade. Então a mulher nos liga 9 de novembro de 2021 e fala assim: eu tenho uma medida protetiva contra meu marido, ele está aqui batendo na porta da minha casa. A gente desloca a viatura para esse local, em Jandira. A viatura chega, o cara se assusta com a viatura, vai embora. A policial pergunta para essa senhora: a senhora quer ir registrar a ocorrência? Que ele violou a medida protetiva? Ah, não, ele já foi embora, não precisa, né? Tem aquela coisa, né? Pai dos meus filhos. A gente sabe que tem a questão emocional envolvida, sim, o sentimento envolvido. Dia 11 de novembro, ela liga de novo. E fala que ele conseguiu entrar na casa e que ele já bateu nela. Já tinha tomado um murro no rosto, já estava machucada, tal. A viatura vai de novo pro local. Da mesma forma, ela faz questão de não ir para a delegacia. Ela não quer ir para a delegacia. E a gente não pode obrigar a pessoa a ir para a delegacia, né? Muito bem, o cara vai embora, tira e tudo mais. No dia 13 de novembro, ela liga de novo. Só que quando ela liga no dia 13 de novembro, ela não consegue falar onde ela está. E o sistema, ele não tem, assim, chamadas de repetição. Porque às vezes cai num atendente, cai em outro, cai em vários atendentes. Sim. Tem vários atendentes, porque são 30 mil chamadas. Para ninguém ficar na fila esperando, tem que ter muita gente atendendo. E não necessariamente a ligação do número X vai cair sempre no número Y lá do centro de operações. E aí o atendente fala para ela durante 25 segundos, mais ou menos. É assustador. Eu vou morrer, ele vai me matar, Daí o atendente fala assim: senhora, onde a senhora está? Senhora, me passa o endereço. A senhora está na capital? A senhora está em alguma cidade da região metropolitana? Ela não fala. Ela fala assim: ele vai me matar. Ela fala durante 25 segundos: ele vai me matar. E ele realmente a mata. Tá? Nossa. Depois que a ligação cai, o atendente do Copom, ele fala assim: aconteceu alguma coisa, vamos procurar. Daí ele vai em outro sistema, que é esses sistemas que vocês estão vendo aí, procurar se esse telefone já fez algum tipo de chamada para o centro de operações. Aí ele localiza as duas chamadas anteriores, do dia 11 e do dia 9, o que me faz acreditar que esse marido, né, esse agressor, trabalhava num esquema de 12 por 36, ou dia sim, dia não, né? Por isso que ele vai no dia 9, no dia 11 e no dia 13. E levanta as informações do boletim de ocorrência que os policiais preenchem, mesmo que ela não tenha ido para a delegacia, eles preenchem um relatório policial desses fatos e pega o endereço, que é lá na 4ª Companhia de Jandira, manda a viatura, cerca de 20, 30 minutos depois ele já tinha dado 2 tiros nela, ela faleceu no local. E aí começa um trabalho de inteligência por trás, de bastidores, né? A gente entra no imposto de renda desse cidadão, pelo nome dele, RG e CPF, descobre que ele tem uma propriedade em Minas Gerais e que ele tem o veículo, como eu falei para você, da inteligência artificial, o veículo X e o veículo Y, e começamos a monitorar esse veículo nas câmaras de segurança da cidade de São Paulo, que são muitas. E aí se percebe que ele está indo para Fernão Dias. Ele vai para Minas, ele vai para essa residência em Minas Gerais. E aí entramos em contato com a Polícia Rodoviária Federal, que faz um bloqueio de trânsito na Fernão Dias, e prendemos esse cidadão em flagrante delito de homicídio. Mas para mim não interessa nada, né? É flagrante, é uma vida que foi perdida, uma mãe de família, como estamos falando no Dia das Mães aqui, para mim não importa. Mas se vocês ouvirem a gravação, é assustador. E desesperador, como você falou, né? É desesperador? É desesperador. E aí a gente internaliza essas coisas, né? E aí a gente tem... O policial vai triste pra casa, exatamente. a equipe fica... Às vezes desconta na sua família, no filho, né? Não dá a atenção que deve dar. Então tem que ter um trabalho bastante de acolhimento dos policiais. Tanto é que lá no centro de operações a gente tem um núcleo de atendimento psicossocial. Eu tinha, né? Eu falo tenho porque como se fosse a unidade do coração, né? Desculpa o comandante aí, o Coronel Carlos, que está comandando lá, né? Muito bem, com certeza. 2 psicólogas e 2 assistentes sociais, porque todo problema psicológico, ele tem um fundo social, né? É uma relação familiar deteriorada, é uma família disfuncional, ou é um problema financeiro, né? É um problema com as ocorrências, não estou conseguindo lidar com essa questão. Então, tem um fundo social que impacta no psicológico, né, dessa pessoa. Então, a gente tem. Tem isso na Polícia Militar também. Sim, são pessoas, são humanos. Coronel, deixa eu te fazer uma pergunta. No centro de operações? Isso, no Copom.
você ficou de... Quais foram os anos? Eu fiquei de 2020, no início da pandemia, Então, era isso que eu ia te perguntar. até 2023. Como é que foi a pandemia? A pandemia foi um caos Então. para nós, um caos. O que mudou? O que piorou? O Centro de Operações da Polícia Militar foi o epicentro da pandemia de Covid-19 na Polícia Militar do Estado de São Paulo. A primeira morte de policial militar ocorreu no Centro de Operações. E por que disso? O Centro de Operações ele foi criado em 2014 para a Copa do Mundo de 2014. Então, ele foi feito um prédio extremamente tecnológico. E como são os prédios tecnológicos, né? Se a gente pensar, por exemplo, no centro financeiro do Banco Itaú. Uma caixa quadrada, fechada, sem janelas, tudo com ar-condicionado central. E as pessoas trabalham lá dentro. O Copom é assim. Ele não tem janelas abertas. Ele tem uma rede de ar-condicionados imensa, central, que mantém a climatização lá dentro. Então, a propagação do vírus era enorme, terrível. Eu tive, de 900 policiais no efetivo, 608 afastados por Covid-19 ao mesmo tempo. Nós estávamos a ponto, eu tinha um plano de contingência de 5 passos. O 5º passo do plano de contingência era abandono do prédio. E atender as ligações 190 e 193 diretamente do batalhão. Se você tem uma ocorrência na área do 37 BPMM, que é aqui, por exemplo, na área que nós estamos aqui na Zona Sul, você ia ligar e a sua ligação ia cair lá no serviço de dia do batalhão e esse policial ia despachar a viatura do batalhão para vir te atender. Ia voltar à era de 1970, 1980, quando as ligações eram feitas dessa forma. Antes de 2014 era assim também? Não, a gente já tinha um centro de operações, mas ele era uma condição muito menor para atender a Copa do Mundo. Hoje o Copom já está pequeno. Depois de 10 anos, eu já acho que ele teria que ser maior ainda do que vocês estão vendo aí na tela, entendeu? Mas é o maior centro de operações de toda a América Latina. Eu julgo dizer que é de toda a América. Porque se a gente pensar em Estados Unidos, Nova York, por exemplo, que é a outra maior capital aqui do continente americano, a polícia nos Estados Unidos ela é municipalizada. Então, eles têm um centro de operações grande, sim, mas é para uma cidade, para a cidade de Nova York. O nosso centro de operações é para o estado inteiro. Então, eu julgo dizer que é o maior da América, né? Naquela época, então, você perdeu saíram 600 policiais. E aí foram convocados policiais de outras unidades que já haviam trabalhado no Copom para ir servir lá para atender as pessoas. Tinha gente que não queria entrar. Mães, por exemplo, eu tenho um filho em casa, pelo amor de Deus, eu não quero trabalhar no Copom e tal. E aí entra a questão da insubordinação, do não cumprimento de ordens. A gente tem um Código Penal Militar, que é diferente do Código Penal, ele é mais severo. Por conta da necessidade de ser mais severo mesmo. Até porque você tem um juramento, né? Exato. De honrar e salvar a própria vidas. vida, né? Defender as outras pessoas com o sacrifício da própria vida. Mas o medo é do ser humano, né? Eu não posso controlar o teu medo, né? Não sei se você consegue entender essa dinâmica. É difícil de lidar com essa dinâmica do policial. Mas a natureza das ocorrências mudou como durante a pandemia? Porque não tinha muita gente na rua. Não tinha. As ocorrências eram assim mais de salvamento mesmo, né? Pessoas que ligavam sem conseguir falar, sem conseguir verbalizar, então estava já com falta de ar e socorrer. Daí toda a viatura que ia socorrer alguém passava depois por uma higienização. A logística da coisa foi muito pesada, muito... A gente tem uma parte histórica escrita desse período de pandemia. Inclusive, a gente tem o símbolo da Polícia Militar, ele tem estrelas. São fatos históricos da história do Brasil, onde a Polícia Militar participou. Farroupilha, várias coisas. E aí foi colocada mais uma estrela nesse coisa, porque é o enfrentamento à Covid-19. Virou história pra gente. Eu devo imaginar que o 90 enfrentou de tudo. De tudo. Chegava lá, a pessoa dava com crise de ansiedade. Imagina, presa num quarto, durante a quarentena. Eu tive crise de ansiedades dentro do Copom, com policiais do Copom, porque eu higienizava toda essa área que vocês estão vendo aqui do Copom, de 2 em 2 dias com Peróxido 4D. Peróxido 4D é um produto usado em hospitais para limpeza terminal. Sai um paciente, eu vou lá limpo do teto ao chão com Peróxido 4D para matar tudo e qualquer bactéria. Sim. E aí veio umas pessoas fazer a aplicação, tudo com roupa de apicultor, né? Apicultor para ser legal, viu, gente? Para ser legal. Tudo com capacete, com... Um astronauta chegando lá. Um astronauta, tudo de branco, com luva, tá? E aplicando o produto. Eu tive um policial que chegou na minha sala assim, coronel, preciso falar com a senhora. E batimento cardíaco dele lá quase a 200. Eu falei, calma, você tá nervoso. Não, eu vou morrer. Eles estão matando o quê? Que eu vou morrer aqui dentro do Copom. Eu falei, não, é para prevenir, até explicar. Então a gente imagine fora, né? Sim. E tem que passar toda essa imagem de força, né? Porque você tá ali... certeza. Você estava num cargo de liderança, né? Sim. Lá no Copom, a autoridade máxima era eu. E aí não podia... Não podia esmorecer. Mesmo com medo, tinha que trabalhar. Trabalhar e falar, opa, tem que dar força para toda a equipe. Vai dar tudo certo. Ou seja, ali foi um momento onde você tomou... E a população dependia da gente. Sim. Quem quer atender?
dizendo, eu tô passando mal, ou né, o meu mercadinho foi saqueado porque todo mundo pensando que vai ficar sem comida. Quem quer atender, se não fosse a gente? Né? E dar o suporte pro pessoal da saúde, né? Porque eles tinham que estar no hospital atendendo, a gente tinha que estar lá, dando a segurança para todo mundo estar trabalhando. Quem tinha que trabalhar, por exemplo, não é só a polícia ou profissional de saúde que tem que ser enaltecido pela Covid, os lixeiros. Sim. Né? Coletor Sim. de lixo. Gente, o que a gente ia fazer sem coletor de lixo? Não é verdade? A cidade ia ficar... Sem varrição de rua, ia ser muito pior se está se propagando uma doença por conta de higienização, que não houve, e passou pelas barreiras. Como que a gente ia fazer? Então tem muita profissional aí que deu sangue nessa época aí, que merece todo o nosso respeito, viu, gente? Vou falar aqui pra câmera. Parabéns a todos aí. Muito, muito bacana. Essa é uma história bacana do Covid. Foi uma pergunta muito legal que você colocou. Eu fico pensando que deve ter sido... Assim, primeiro que muda tudo da noite pro dia, né? Sim, toda tudo. a logística de operação, você tá preocupado com um negócio que agora nem tem mais, mas você tem que fazer uma coisa totalmente diferente, como você falou, levar um hospital, não sei o que. Tal. Nós fizemos a distribuição das vacinas. Escoltamos as foi isso vacinas. mesmo, teve a A escolta polícia da militar vacina. escoltou as vacinas porque as pessoas queriam saquear, né? Com medo, queriam ser vacinadas, queriam pegar para vacinar sozinhas, tal. Então a gente fez a escolta, logística, tudo foi contado com a polícia militar nessa época aí. Da mesma forma quando faltou combustível. Vocês lembram da crise dos combustíveis? Lembro. A polícia militar distribuiu combustível para ambulância, para tudo, com caminhões próprios, caminhões tanques próprios. A gente escoltou lá de Mauá, da petroquímica lá em Mauá, né? O combustível, gás de cozinha. Não tinha nada, né? As festas, parou tudo. Foram um período de uma semana que os rodoviários, os caminhoneiros pararam, eles pararam o Brasil. Né? A polícia militar está em todas, viu, meus amigos? A polícia militar está em todas. Tá em É uma todas. força. É uma força. Uma força muito grande. Parabéns. Eu fico muito feliz de escutar essas histórias, porque a gente vê que a polícia militar, ela é super resiliente, tem Graças uma a Deus. força. Por isso que a gente é muito grande. apaixonado, né? Eu acho Pelo que faz. muito bacana entender esse lado. Porque né? viver tem que ter um propósito, né? Meu propósito é ajudar as pessoas, graças a Deus.